voz da profecia que cumprimenta os seus ouvintes. Aqui está Roberto Rabelo para proferir a sua palestra. Nas mãos de quem está o nosso destino eterno? Depende ele só de Deus ou só de nós? Se nos perdermos, afinal, quem será o responsável? Essas importantes perguntas foram respondidas por Cristo numa de suas parábolas. Muito do ensino do Senhor foi dado mediante parábolas. Nas parábolas, o Divino Mestre usava coisas do mundo natural para explicar coisas do mundo espiritual, coisas da terra para esclarecer as do céu, fatos concretos para dar a entender verdades abstratas. A parábola que temos em mente é a do semeador. Eis, diz Jesus, que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. São Mateus 13, 3-8. Tendo proferido a parábola, Jesus deu também a sua interpretação. A semente é a palavra de Deus. São Lucas 8, versículo 11. Isso significa a mensagem do sagrado livro. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Que representa o semeador? Em São Mateus 13, 37 lemos que o Senhor Jesus Cristo, sim, Cristo agindo diretamente, como fez nos dias da sua carne, ou mediante os seus seguidores. O Filho de Deus é o revelador da verdade. Desde a entrada do pecado, Satanás tem semeado a mentira. O Senhor Jesus Cristo semeia a verdade. Ao lançar o semeador a semente da divina palavra, parte desta caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Evidentemente esse caminho passava ao lado ou através da área semeada. Porque o solo aí era compacto, duro, a semente não o pôde penetrar. Então vieram as aves e a comeram. O significado disto, Jesus explica: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. São Mateus 13, 19. Esta espécie de terreno representa o ouvinte superficial que não sente necessidade da mensagem, que não lhe dá a real atenção. Não aplica a si mesmo a palavra do Senhor. O seu coração está absorvido em objetivos egoísticos, em condescendências pecaminosas, e as faculdades espirituais estão por isso paralisadas. Ele está endurecido pelo engano do pecado. No que respeita a ele, a palavra do Senhor entra por um ouvido e sai pelo outro. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Aparentemente Jesus não se referiu a pedras soltas espalhadas pela superfície, mas a extensas rochas cobertas por fina camada de terra. A ocorrência desse tipo de solo é comum nas áreas montanhosas da Palestina. Lançada nesse terreno, a semente logo nasce, mas a planta não pode deitar raízes profundas. Então, vindo o sol, ela definha e morre. Aplicando o símbolo, Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. São Mateus 13, 20 e 21. Que representa a rocha nesta espécie de terreno? Ela representa o natural egoísmo do coração humano. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sob o sedimento de terra, está o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Evidentemente, os espinhos haviam sido cortados, mas não arrancados. Ao crescerem as plantas resultantes da semeadura, os espinhos cresceram com elas e as sufocaram. O sentido disto, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. São Mateus 13, 22. Esta classe vai além da precedente. Ela tem um bom começo, mas não chega a produzir frutos. Os espinhos a sufocam. E os espinhos são, primeiro, os cuidados do mundo. Este é um mal que a todos abrange. Ao pobre, porque não sabe de onde lhe virá o sustento. Ao rico, porque teme perder o que tem. A fascinação ou engano das riquezas é outra manifestação dos espinhos. Incidentemente, o mal não está nas riquezas em si, mas no amor a elas. São Paulo adverte: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. A fascinação das riquezas abafa a palavra. Outro espinho que sufoca a planta celestial são os deleites da vida. São Lucas 8:14. A classe representada pelo terreno cheio de espinhos são os que alcançaram a justificação que Deus dá sobre a base da fé no seu Filho, receberam o perdão dos pecados, provaram o novo nascimento, mas contentaram-se com isso, não cresceram na graça, não experimentaram a santificação, vencendo pela diária entrega ao Salvador os maus traços do caráter, as más tendências, substituindo-os mais e mais pelo perfeito caráter de Cristo. Tiveram um bom começo, mas lamentavelmente não produziram frutos, não acabaram a carreira. Parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Que representa a boa terra? O que ouve a palavra e a compreende. São Mateus 13, 23. São Marcos diz: são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Capítulo 4, 20. E São Lucas são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. E estes frutificam com perseverança. Capítulo 8, 15. Os 3 evangelistas no seu conjunto dão um quadro completo. A classe representada pela boa terra compreende a palavra, compreende o seu alcance, recebe a palavra, crê nela como vinda de Deus e deixa-se transformar por ela, produz fruto com perseverança. Os frutos da classe representada pela boa terra são os frutos do Espírito, demonstrados na vida de Cristo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Gálatas 5, 22 e 23. Eles são vistos também na obediência a todos os santos princípios do reino de Deus, expressos nos 10 mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo, viveu os 10 mandamentos, e como seus seguidores devemos andar assim como ele andou. 1 São João 2,6. Os frutos que Deus espera e que foram tão admiravelmente demonstrados em seu Filho, são vistos ainda no espírito de amorável serviço prestado a quantos estejam em necessidade. De onde vêm os diferentes resultados, uma vez que em cada um desses 4 casos o semeador e a semente são os mesmos? Eles vêm das diferenças de terreno. E isso significa que se a divina semente não produz em nossa vida os devidos frutos, a culpa está com nós mesmos. Se nos perdermos, afinal, a responsabilidade será nossa. Deus a todos dá iguais oportunidades, a todos Ele chama, a todos concede certa medida de luz quanto à verdade religiosa e certa medida de fé. Deus faz a sua parte operando em todos, mas uns reagem favoravelmente, enquanto muitos, triste é dizê-lo, reagem negativamente. É a condição dos solos improdutivos, condição inalterável, ou pode qualquer deles ser transformado em boa terra? Noutras palavras, pode o coração endurecido pelo tráfico do pecado, cheio de egoísmo e dominado pelo amor do mundo, ser mudado em coração bom e reto, que recebe e deixa frutificar a divina semente? Graças a Deus, tal mudança é possível. Deus diz, Jeremias 4:3, segundo a Bíblia Viva: lavrai a dureza dos vossos corações. De outra maneira, a boa semente será desperdiçada entre espinhos. Esta obra o Salvador quer fazer por nós, e para realizá-la pede a nossa cooperação. Eis, prezado ouvinte, o claro ensino desta parábola.
A salvação de nossa alma, a nossa anelada futura bem-aventurança dependem da nossa cooperação com Deus. Deus inicia o esforço semeando em todos a mesma semente, dando a todos igual começo, um pouco de luz, um pouco de fé, também vontade de fazer o bem, de agradar o Pai Celeste. Usemos essa vontade resolvendo servi-lo, entregando-nos a Cristo, e qualquer que seja a condição do nosso coração, Cristo fará dele boa terra, fará que produza frutos de semelhança com ele. Finalizamos com as palavras do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?